Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela noite que se passou, pelo sono tranquilo e repousante, por esse novo dia que é um presente que o Senhor nos dá. Abençoa-nos, cuida de nós, que a tua presença encha a nossa vida de alegria e de paz. Fica conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do profeta Zacarias, capítulo 1, versículos 1 a 6, que diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dario, como rei da Pérsia, o Senhor Deus falou com o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido. O Deus Todo-Poderoso mandou que ele dissesse ao povo o seguinte: Eu, o Senhor, fiquei muito irado com os seus antepassados. Portanto, agora eu digo a vocês: voltem para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Não sejam como seus antepassados, que não deram atenção aos profetas antigos, quando eles anunciaram esta minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades. Mas eles não obedeceram. E agora, onde estão os seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Por meio dos meus servos, os profetas, eu mandei mensagens e aviso aos antepassados de vocês, mas eles não deram atenção e por isso foram castigados. Então eles se arrependeram e disseram: O Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigou por causa dos nossos pecados. Ele fez o que merecíamos. Estimado irmão e irmã, começamos hoje as meditações sobre o livro do profeta Zacarias. Zacarias começa a falar da palavra de Deus ao povo de Deus por volta do ano 520 a.C., ainda quando o povo estava na Babilônia, na escravidão, e continua falando para os que voltaram a Jerusalém e começaram a reconstrução da cidade do templo de Deus. O primeiro grupo voltou da Babilônia lá pelo ano 537 a.C. e já começaram a reconstruir o templo. Quando os cuidados da vida, a luta pela sobrevivência, os inimigos à volta começaram a apertar o povo, eles abandonaram a reconstrução do templo e cada um foi cuidar dos seus próprios interesses. Eles ficaram 16 anos sem mexer no templo. Com isso, o povo também perdeu a visão e o propósito espiritual que estava ligado à reedificação do templo. A indiferença do povo com o templo de Deus e com o próprio Deus levou Deus a castigá-los, e tudo o que faziam não dava certo, porque Deus não abençoava. Zacarias exerceu a função de mensageiro de Deus ou profeta no mesmo ano que Ageu também falava a palavra de Deus. O povo, reconhecendo que estava errado em se preocupar somente consigo mesmo e não dar a Deus o louvor e a honra que ele merecia, reconstruindo o templo, resolveu se arrepender e colocar Deus, sua palavra, oração e o templo como suas prioridades. E então Deus voltou a abençoar o seu povo. A mensagem de Zacarias é justamente este apelo de Deus para que o povo se arrependa dos seus pecados e volte para Ele em adoração sincera e vida consagrada. Enquanto o povo estava na escravidão da Babilônia, sonhavam em voltar para Jerusalém e poder reconstruir o templo, a casa de Deus, e ter novamente a presença de Deus entre eles. Morando em Jerusalém, o povo logo se esqueceu de Deus e de tudo o que eles desejavam lá na Babilônia. E era importante para eles quando perderam tudo por causa do abandono de Deus, de sua palavra, da oração e da igreja. Eles esqueceram
que eles foram escravizados porque abandonaram Deus e viveram em pecados. Veja o que Deus disse ao povo logo no início do livro através do profeta. Eu, o Senhor, fiquei muito irado com os seus antepassados, portanto, agora eu digo a vocês, voltem para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Não sejam como seus antepassados que não deram atenção aos profetas antigos quando eles anunciaram esta mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades. Mas eles não obedeceram. E agora, onde estão os seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Por meio dos meus servos, os profetas, eu mandei mensagens e avisos aos antepassados de vocês, mas eles não deram atenção e por isso foram castigados. Voltem para mim, é o clamor de Deus na história da humanidade. Não porque Deus precisa de nós, Ele é autossuficiente. Ele quer que nós voltemos para Ele porque Ele nos ama profundamente e quer nos fazer felizes. Foi para a nossa felicidade que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, veio ao mundo, sofreu toda a ira e castigo de Deus em seu corpo e alma em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados na cruz. Com a sua morte, Cristo conquistou para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Jesus é o grito de Deus para toda a humanidade se arrepender de seus pecados e voltar para Deus. Deus diz para o povo ver o exemplo mau dos antepassados deles, que ouviram a palavra de Deus, ouviram o clamor de Deus para abandonar os pecados e voltar para Deus, mas não deram atenção e por isso foram castigados. É como se Deus dissesse para o seu povo, para mim e para você assim: você quer ser feliz? Então volte para mim, creia em mim e viva uma vida consagrada a mim. Veja, estimado irmão e irmã, como anda o mundo. É um caos em todas as áreas. As pessoas estão perdidas e desesperadas. Existe a maldade crescente na vida de todas as pessoas. A insegurança habita neste mundo. Existe uma coisa que os estudiosos chamam de vazio existencial na vida das pessoas, que é justamente a falta de um sentido de vida, de uma razão para viver. Na verdade, o vazio existencial é a falta de Deus na vida das pessoas. O povo de Deus, na época do profeta Zacarias, reconhece que os antepassados deles fizeram errado e eles estavam indo pelo mesmo caminho, e dizem assim no texto: então eles se arrependeram e disseram: o Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigou por causa dos nossos pecados. Ele fez o que merecíamos. Voltando para Deus, todos os problemas do povo foram resolvidos. Deus iria abençoá-los, protegê-los e ampará-los. Eles estariam seguros porque a forte mão de Deus estaria com eles. Daqui a uns dias vamos celebrar o Natal, não é? Mas vemos que o Natal se tornou uma festa puramente pagã, somente de comida, bebida e presentes materiais que logo perdem a graça. O mais importante do Natal está sendo esquecido, que é a vinda de Cristo Salvador, o Emanuel, o Deus que está conosco. O clamor de Deus para você e para mim hoje é para nós voltarmos para Ele em arrependimento sincero, fé em Cristo e decisão de viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Como o povo do Antigo Testamento, busque você em primeiro lugar a Deus na sua palavra, na oração, no participar da sua igreja. As outras coisas, Deus vai dar para você a seu modo e a seu tempo. O apóstolo Pedro diz assim em Atos 3, 19 e 20: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês, e também para que
tempos de refrigério venham do Senhor Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos se muitas vezes dizemos que não temos tempo para Ti, para a Tua palavra, para a oração e para a igreja. Que nós possamos aprender com o Teu povo no Antigo Testamento e nos arrependermos de nossos pecados, voltarmos para Ti e na fé em Cristo viver uma vida que agrade ao Senhor. Que a Tua presença em nossas vidas encha-nos de alegria e paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.